Você está condenado a reencarnar durante 60 mil anos nesse planeta primitivo aqui, porque a calúnia, a fofoca, não foi só em uma encarnação. As maldades vêm sendo feitas em muitas encarnações. Essa situação dos profetas de concerto, esses profetas, eles são nada mais, nada menos do que médiuns. Médiuns ostensivos. A maioria deles tem uma mediunidade muito intuitiva, muito forte. A maioria deles também tem a faculdade da intuição pura, porque são espíritos ali reencarnados que são muito evoluídos, muito adiantados. Esses profetas, geralmente, não é regra, mas eles geralmente são enviados à reencarnação para uma missão com uma visão mais expandida, uma visão além da época. A maioria deles são atemporais, são evoluídos, têm uma comunhão maior com os espíritos superiores, com os benfeitores, têm uma comunhão grande com a fonte criadora, que é Deus, porque eles vieram de lá, vieram dessas dimensões superiores e são levados à reencarnação, como eu disse, para uma missão. Geralmente, o nome já diz conserto, ou seja, consertar algo que está errado, algo que não está muito bom. Geralmente, esses espíritos são enviados à reencarnação em planetas de provas e expiações ou até mesmo primitivos. O primitivo, não o primitivo daquela humanidade que é uma humanidade, vamos dizer assim, como se fosse um Australopithecus, né, um Neandertal. Não, esses são muito primitivos. Eu estou falando aquele primitivo que já está meio que na transição para um provas e expiações, ou falta alguns séculos, né, ou 1 milênio ou 2 milênios para ir para um planeta de provas e expiações. Ou seja, ali já vai haver seres humanos inteligentes, já tem cidades, já tem comunidades, já tem leis, né? Mas são ainda muito atrasados. Então, se eles são atrasados, eles são carregados de paixões animais. Paixões. Ou seja, orgulho, arrogância, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, ganância. Os egos estão muito exacerbados, são agressivos, hostilizados, violentos, né? Tudo isso. Muito ligados à matéria, ligados aos vícios, cheios de paixões, né? E esses profetas, esses espíritos, são enviados num momento o qual aquela população está preparada para recebê-los, por mais que eles sejam atemporais, por mais que eles sejam incompreendidos naquela população, naquela comunidade que vai recebê-los, esses profetas, por mais que eles sejam incompreendidos, que não entendam o que eles dizem, que acham que o que eles dizem é loucura, que eles surtaram, porque é muito além da época, mas mesmo assim eles já estão prontos para receber esses profetas. Senão a espiritualidade não programaria essas reencarnações, não os enviaria as reencarnações. Para dar totalmente errado, para dar errado, não. Por mais que pareça que deu errado, não deu errado, deu certo. Muita gente foi alcançada. E outros que não aceitaram, as sementes foram plantadas. As sementes foram plantadas para no futuro germinar. Então deu muito certo. Deu muito certo. Sempre dá certo, por mais que pareça que dê errado, porque muitos desses profetas,
dependendo da época, eles são assassinados, são presos, são torturados, são assassinados de inúmeras formas. Ou eles não são assassinados, eles vivem até a velhice, mas passam um dobrado. Sofrem bastante porque são muito perseguidos, são agredidos, são atacados, nem sempre são aceitos, né? Debocham deles, são vítimas de escárnio, de muita calúnia, muita difamação, muitas fofocas, muitos boatos sobre eles, sempre para atrapalhar o que eles vêm fazer ou desfazer o que eles já fizeram, tentar desacreditar tudo, desmanchar tudo. Mas mesmo assim, o trabalho é feito e, como eu disse, dá certo. Dá certo. Com toda essa confusão. Essa confusão toda acontece porque a humanidade que recebe esses profetas, como eu disse, são humanidades atrasadas, eles não são espiritualizados, eles não têm a consciência expandida. Por isso recebem dessa forma. Porque se fossem evoluidíssimos, não receberiam dessa forma. Eles recebem dessa forma que eu acabei de dizer, com hostilidade, com escárnio, com deboche, com calúnias, com difamações, com mentiras, com tramas, com tudo isso de ruim, e até mesmo agressivos de forma física, porque eles são atrasados, primitivos, tá? Eles não são espirituais. E em muitos casos, nessas comunidades, nessas populações, nessas humanidades, eles são muito religiosos. Quem disse que religião é sinônimo de evolução espiritual e iluminação interior? Não é, não. Porque quem é verdadeiramente espiritualizado, quem é verdadeiramente evoluído, não é religioso, não tem um pensamento religioso, tem um pensamento universal, uma visão cósmica das coisas. Respeita as religiões, tudo bem, respeita, mas o pensamento deles é outro. O pensamento é outro. O pensamento é de uma forma totalmente universalista. Não se prendem a dogmas, não se prendem a doutrinas, não se prendem a sectarismos, não se prendem a crenças. A visão deles é totalmente diferente das coisas. E dependendo das pessoas que vão recebê-los, é difícil de entender isso. É difícil, por mais que eles expliquem detalhadamente, com paciência, com tolerância, com compreensão, é difícil de entenderem. É muito difícil. Mas mesmo assim é explicado. Se eles vão consertar alguma coisa, eles vão consertar o quê? Eles vão consertar o espírito das pessoas que estão lá, encarnados e desencarnados, porque a maioria dessas pessoas, como elas são cheias de paixões, e são cheias de obsessores, são cheias de espíritos obsessores grudados na aura deles, por sintonia e afinidade. Então, quando o profeta de concerto pregar, as pessoas vão ouvir e os seus obsessores também. Então, podem ter certeza que se ali tem 100 pessoas ouvindo, pode dobrar, triplicar o número, ou até quadruplicar, ou até mais do que isso, porque são os desencarnados que vão ouvir também. Então, todo mundo está sendo educado. Consertar o quê? O espírito. Que tal o quê? Doente. Doente por quê? Porque está cheio de paixões, porque a realidade espiritual não é essa. Essa é uma realidade animal. Ali são animais, as pessoas são animais que adquiriram a luz da razão há pouco tempo. Animais que acabaram de adquirir a luz da razão. Por que animais?
que são racionais. Sim, animais racionais. Por quê? Porque eles ainda estão cheios de paixões. E as paixões são animais. Se as paixões são animais, eles são animais. Só são dotados de razão. E muita gente vai dizer assim, mas Pedro, nos dias de hoje, 2025, tem um monte de gente assim. Então eles são animais? Sim, são animais. O Homo sapiens de hoje em dia, que está cheio de paixões, muito mais do que virtudes do espírito, são animais. As paixões são animais. Se eles estão cheios de paixões, são animais. Animais que pensam. Animais com razão. Por isso que eu digo que os arcanjos, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, enxergam os seres humanos daqui da Terra como cachorrinhos, como gatinhos. Quem sabe tartarugas? Porque são cheios de paixões. Não tem nada de errado nisso. Ou não tem nenhuma humilhação no que está sendo dito com relação a isso. É a pura realidade. Quem tem expansão de consciência, quem enxerga o universo de forma ampla, quem enxerga os outros mundos, quem enxerga e sente no coração, porque já se unificou com Deus, então vai sentir. Porque se tornou um com Deus, sabe muito do que acontece no universo. Porque se unificou com Ele, porque Deus está dentro de você. É só torná-lo vivo. Admita que Deus está dentro de você, que você adquire algo chamado iluminação. É só você admitir que Deus está dentro de você. E aí você adquire algo chamado iluminação. Qualquer um pode conseguir isso. Isso não é especial, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos iguais. Eu sou igual a vocês e vocês são iguais a mim. O que difere um humano do outro é um nível evolutivo. Mas o nível evolutivo mais alto ou mais baixo, aquele que tem um nível evolutivo mais alto, não o torna melhor do que aquele que tem um nível evolutivo mais baixo. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. O único que é o melhor do universo é Deus. Esse é o melhor de todos. De resto, todas as criaturas, todas, de todos os mundos, galáxias, universos, dimensões, somos todos iguais. Todos. Que isso fique bem claro. Quando Jesus disse que era o Messias, que era o Cristo, ele não estava querendo dizer que era melhor do que os outros. Qualquer Cristo ou Messias que diz que é o Cristo ou Messias, ele não está querendo dizer ali que é melhor do que os outros. Ele só está dizendo quem ele é e o que ele veio fazer. Qual é a sua missão? Apenas isso. Quem fica magoado com isso, ou fica enraivecido, ou com muita raiva de ter ouvido isso de alguém, esse é o doente. Esse é o orgulhoso que não aceita ninguém acima de si. E se perseguir, então, o cara que disse que é um Cristo ou um Messias e se torna mais doente ainda. Se perseguir, se torna mais doente ainda. Mesmo cheio de doutrinas na cabeça, se torna alguém ainda extremamente doente. Porque a partir do momento que você dedica a sua vida a perseguir alguém, pode ter certeza, você é muito doente. Muito doente. Principalmente se você dedica a sua vida a escarnecer, debochar, humilhar, ofender alguém, você também é muito doente, cheio de paixões, mesmo cheio de doutrinas religiosas na cabeça. São palavras religiosas muito lindas que entram na sua cabeça, mas não entram no seu coração. Se a palavra de amor, fraternidade, serenidade, paz de espírito entra no seu coração, você não é um perseguidor, nem um escarnecedor, nem um caluniador, nem um difamador. Você não é nada disso. Quem é espiritualizado ama, é sereno, é tranquilo, é equilibrado, tem o equilíbrio mental, emotivo. Ele é sereno 24 horas por dia. Ele é amoroso, ele é afável, ele é tolerante,
ele é paciente, ele é compreensivo, ele é fraterno. E ele só não fala isso, ele exala isso. Ele emana. Agora, o religioso não. Não todos os religiosos são assim como eu vou dizer agora. Agora, tem muito religioso que é agressivo, quer impor a sua forma de pensar, é perseguidor, é intolerante, é sectarista, é dogmático. É tudo isso. Ou seja, é totalmente emocional, totalmente ligado ao corpo astral, ao corpo das emoções. Ele não é ligado ao corpo mental superior, onde estão as virtudes do espírito. Porque quem está ligado ao corpo mental superior é um pacifista nato, é um pacificador. Ele é altruísta, ele é amoroso, ele é afável, ele é tolerante. Ele já não se agarra mais à religião. Ele tem um pensamento universal e cósmico das coisas, de tudo, do todo, do universo. Ele não enxerga Deus de uma forma religiosa. Ele enxerga Deus como o Criador de todas as coisas, que está em toda parte dentro dele. Um Criador completamente amoroso, tolerante, compreensivo. Um Criador que não joga nenhum filho no inferno, senão o próprio filho que se joga. Um Criador que só quer o seu bem. Um Criador que te ama. Um Criador que te acolhe e que nunca vai desistir de você. Quem tem as virtudes do corpo mental afloradas, enxerga as coisas dessa forma e muito mais. Eu só não vou ficar aqui descrevendo, porque senão nós vamos demorar muito tempo para descrever quem está ligado a um corpo mental superior. Nós vamos falando aos poucos no decorrer dos anos e das palestras que virão aos poucos, para não cansar ninguém, porque isso vai muito longe. Então, esses profetas, esses médiuns, esses espíritos são levados à reencarnação nesses mundos primitivos ou de provas e expiações para ajudar uma comunidade de pessoas. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país inteiro, pode ser até mesmo um continente inteiro e pode ser até mesmo o mundo inteiro. Mas o mundo, instantaneamente, não. Vai sendo aos poucos. A palavra dele vai sendo propagada até mesmo depois que ele morre. Depois que ele morre, tem um monte de gente que não o conhece e passa a conhecê-lo só depois que ele morreu. Não é tudo na hora. Quando se diz que um trabalho é mundial, não vai ser mundial na hora. Vai ser no decorrer do tempo. Hoje em dia nós temos o YouTube. O YouTube é mundial, está no mundo inteiro. Então, se você tem um trabalho espiritual no YouTube, por mais que ele tenha só 1000 inscritos, ou 500 inscritos, ou 2000 inscritos, não importa. Se der só 10 visualizações, 20 visualizações, 100 visualizações, o seu trabalho é mundial. Como que é mundial, Pedro? Se quase não tem visualização, se não tem quase nenhum inscrito. Ué, tá no YouTube, tá pro mundo todo. Então ele é mundial. Ele é planetário. Não tem nada de especial nisso. Então, se alguém fica chateado ou com muita raiva quando alguém diz que o trabalho dele é planetário ou mundial, essa pessoa é um tremendo de um ignorante. Porque todos os trabalhos que estão no YouTube são mundiais, são planetários. Vamos pensar? Acho que nós precisamos pensar mais, porque tem muita gente no planeta Terra que não pensa, não raciocina, só decora doutrinas religiosas, mas não pensa, não raciocina. E os profetas, esses profetas de concerto, eles adoram fazer as pessoas pensar, que é o que os espíritos das trevas odeiam. Pessoas que fazem os outros que não estão pensando direito pensar.
Então eles são levados para curar os doentes. Lembra do que Jesus disse? Estou aqui para os doentes, para os enfermos da alma. Não estou para os sãos. Os que estão sãos não precisam de mim. Eu estou aqui para os enfermos. São esses, não é só Jesus. Muitos outros fizeram isso. Muitos outros. E para que eles descem? Porque Deus ama. Porque se aquela humanidade, aquela população está cheia de paixões, ela está em desgraça. E Deus não criou ninguém para ficar em desgraça e em sofrimento. Deus quer que eles entendam que a felicidade está no espiritual, não na matéria. A matéria é um momento necessário para que a gente possa evoluir um pouco mais, sentir algumas coisas que no plano espiritual você não sente, passar por algumas coisas que no plano espiritual você não passa, para você dar um salto um pouco mais rápido, um pouco maior. No plano espiritual você também evolui, mas na matéria, dependendo do planeta, dependendo de onde você encarne, você vai ser levado à evolução um pouco mais rápido. Então esses profetas de concerto, eles têm uma missão muito difícil, porque quando eles começarem a curar as pessoas, o espírito das pessoas com que eles vão falar e emanar, eles vão falar muitas verdades. Porque eles vão botar para fora tudo que a pessoa tem dentro dela, que às vezes nem ela percebe, ela não sente, ela não percebe. Ela já está daquele jeito há tanto tempo que ela não percebe. Então ela vai botar tudo aquilo que está para dentro da pessoa para fora e vai mostrar para ela, ó, você é isso aqui. A pergunta é, será que essas pessoas vão aceitar conhecer-se? Será que essas pessoas vão aceitar quando todas as mazelas delas forem colocadas na frente delas e alguém dizer, você é isto? Será que elas vão aceitar? Pois eu digo que muitas delas, não todos, tá? Mas muita gente aceita. Abaixa a cabeça e fala, é verdade, eu vou melhorar. Outros não, a maioria, dependendo da situação, a grande maioria, dependendo do local, do planeta, a maioria, eu estou falando isso porque são muitos, a maioria não aceita não. Fica com raiva do profeta, fica com muita raiva dele e quer destruí-lo, porque não suportaram conhecer-se. Não suportaram ouvir as verdades sobre si mesmos. E aí chamou o profeta de julgador, que ele julga, e ele não está julgando nada. Ele só está colocando um espelho na cara de todo mundo e mostrando, você é esse. Ele desceu para isso. Ele não está julgando ninguém. Às vezes ele precisa falar um pouco mais forte, precisa até falar alto, gritar. Ele é um espírito angélico, mas precisa gritar e falar alto, porque muitos que estão ali só ouvem dessa forma. Não é porque ele falou alto ou gritou que ele é alguém agressivo e violento. É porque precisou falar daquele jeito em algumas situações. Porque o povo só ia ouvir daquele jeito, aquele povo rebelde, cheios de paixões. E isso é direção dos espíritos superiores que programam isto. Porque o profeta de concerto é inspirado e intuído o tempo inteiro por esses espíritos superiores, porque ele tem a faculdade da intuição pura. Então ele recebe, o pensamento dele está em afinidade, afinizado com o pensamento dos espíritos superiores. E também está afinizado até um certo ponto, que já é o suficiente, com os pensamentos da fonte criadora. Não todos os pensamentos da fonte, mas o suficiente para aquela humanidade. Então, será que vão aceitar o que ele vai falar? Porque são inúmeras as programações. Muitos desses são colocados, esses profetas de concerto, eles são colocados para trabalhar com um grupo de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Ele vai precisar de ajuda. Jesus precisou de ajuda. E outros precisaram de ajuda no seu ministério. E nem sempre, as pessoas que vão ajudá-lo são boas pessoas.
em algumas situações, as pessoas que vão ser colocadas para trabalhar com ele são espíritos ali reencarnados, extremamente doentes e carregados de paixões também. Porque se ele é um médico de almas muito graduado, Deus e a espiritualidade maior não vai perder a oportunidade de colocar para trabalhar com ele pessoas ainda até mesmo mais doentes do que aquelas às quais ele vai atender como consulentes. Então, os que vão trabalhar com ele também são muito doentes. Às vezes exageradamente doentes. E ele também vai colocar um espelho na cara das pessoas que trabalham com ele, porque ele veio para todos. Elas não serão privilegiadas. Ele também vai colocar um espelho na cara de todas as pessoas, ou seja, todos os médiuns que vai trabalhar com ele. A pergunta é, se esses médiuns são cheios de paixões e são doentes, quando ele colocar um espelho na cara desses médiuns também, será que os médiuns vão ficar com raiva dele? Será que esses médiuns vão ficar com raiva aos pouquinhos? Toda vez que ele botar um espelho, eles vão ficando cada vez mais raiva, cada vez mais raiva, cada vez mais raiva, até o momento que eles não aguentam mais. E ou vão embora, ou fazem de tudo para calá-lo, ou voltam-se contra ele. O traem. Porque não aceitaram a verdade sobre si mesmos e, como crianças mimadas, saem como vítimas e falam assim para as pessoas: aquele cara desgraçou as nossas vidas. Sim, eles se fazem de vítimas e dizem para todo mundo que o profeta de concerto, o qual eles trabalharam com ele, desgraçou a vida deles, se fazendo de vítimas. Quando, na verdade, nesses planetas primitivos ou de provas e expiações, não há vítimas. Porque se eles são doentes, cheios de paixões, eles são médiuns endividados. Endividados, que dívida? Contra as leis de Deus. Em outras vidas, assassinaram, roubaram, destruíram. E Deus quer resgatar. E Deus vai falar como? Vai aparecer uma luz e vai dizer: meu filho, é isso, isso, isso? Não, vai enviar alguém que está muito próximo a ele, a reencarnação, para ser a voz dele e mostrar para todos os filhos o que eles precisam mudar. Usando aquele que ele enviou, que está em afinidade com ele. Então, eles saem, não aguentam, e espalham para todo mundo que o profeta de concerto desgraçou a vida deles. Porque não suportaram conhecer-se, não suportaram saber a verdade sobre si mesmos. Por mais que para as pessoas mostrem uma fala mansa, um falso amor, um falso moralismo, quando na verdade dentro deles está cheio de paixões. Essa é a realidade de muitos religiosos. E quando se fazem de vítimas, sabem como manipular. Religiosos que são, as pessoas falam: não, ele é religioso de berço, ou religiosa de berço. Sabem manipular. Religioso é a pior raça que existe na face da Terra. É uma raça que não presta. Ali estão os espíritos mais endividados dentro das religiões. Podem ter certeza. Um ou outro é missionário. Dá para contar nos dedos. A maioria endividados. E é uma raça que não presta. De gente endividada e muito doente. Que se faz de evoluído, de amoroso, de sereno, de equilibrado. Não é não. É uma máscara. E eles, quando vão se fazer de vítima para as pessoas, eles falam desse jeito. Mansinhos, se fazem de vítima. Uns até choram. E dizem que o profeta de concerto desgraçou a vida deles. É, gente.
Isso acontece direto, não só na Terra, como em outros mundos. Eu não estou falando de um local só, de um profeta só. Eu estou falando de muitos profetas de concerto, porque não existe um só, dois ou três. São muitos, são enviados para vários mundos, vários. Expande. E as histórias se repetem em mundos diferentes. Pode ter certeza. As histórias se repetem bastante. E as paixões são iguaizinhas, ou muito parecidas. E eles se fazem de vítimas. Porque não aceitou a educação, não aceitou o concerto, não aceitou o que o profeta de concerto disse, para evoluírem. Muitos deles dizem assim para o profeta de concerto. Eu estou falando dos que trabalham com ele. Ainda tem os consulentes também, que fazem a mesma coisa. Me diga quem eu sou. Diga-me quem é meu espírito. Eu sei que eu sou um demônio encarnado. Eu sei que eu sou um quiumba encarnado. Eu sei que eu sou difícil. Eu sei que eu sou endividado. Eu sei que eu sou problemático. Eu sei que eu sou cheio de paixões e preciso me ajustar. Pode me dizer quem eu sou? Eles pedem assim para o profeta de concerto. E o profeta de concerto chega e diz: é mesmo, você é tudo isso que você disse. Você é orgulhoso, você é arrogante, você é egoísta, você é agressivo, você é agressiva. O profeta de concerto confirma o que a própria pessoa pediu para ele falar. O que a própria pessoa disse que é. O profeta de concerto confirma. Você é mesmo, é isso mesmo. E você está aqui trabalhando comigo para ser curado, para eu te curar, porque você é doente. Quando o profeta de concerto faz isso, aquele médium, aquela pessoa, dependendo da pessoa, cada um reage de uma forma. Alguns explodem de raiva. Explodem de raiva. E quando explodem de raiva, é porque não aceitaram. Uns até levantam a cabeça assim para dizer: como você diz que eu sou isso? Olha a cabeça. Arrogância. Ó, como você diz que eu sou isso? Ó, arrogância. Ou seja, uma das maiores doenças do espírito é o arrogante, porque ele acha sempre que está certo em tudo. A opinião dele sempre é certa, ele não aceita ser contestado, ele não aceita quando ninguém vai contra ele, ele não aceita ser educado. Tudo isso é característica de arrogante, doente. Junto com a arrogância vem o ódio, vem a raiva e vem o orgulho. Tudo isso junto. Tá bom para vocês? E essas são doenças que impedem as pessoas de alçar voos mais altos, na espiritualidade maior. Impede as pessoas de atingir a angelitude, tão esperada e que tanto se fala. Ou seja, ele disse que era ruim e pede para o profeta de concerto falar. O profeta de concerto fala e ele pira, mas ele não pediu. Mas ele não disse que era ruim. Não dá para entender. Ele não disse que era ruim, pediu para o cara confirmar. O cara confirmou. Explodiu de raiva por quê? Não disse que era ruim? Não dá para entender. Outros não explodem de raiva. Ficam calados. E até parecem que aceitaram. Baixa a cabeça e aceitaram. Mas por dentro, é um vulcão em ebulição de ódio, de raiva, de não aceitação. E aí, gente? Como é que resolvemos isto? Porque nem sempre o profeta de concerto é reconhecido como um profeta de concerto. Porque só está vendo o corpo. E o corpo que esses espíritos entram são os mesmos corpos que os doentes, que os espíritos dos doentes estão. Então ele se mistura no meio de todos como se fosse igual a todos, mas ele não é. Lembrando que ele não é melhor. Ele só é mais evoluído. Apenas isso. E isso não o torna melhor, mas ele é mais evoluído. Porque a conexão dele com a fonte é grande. A conexão dele com os espíritos superiores é imensa, porque ele já evoluiu muito. Ele veio de lá. Ele veio de lá. Por mais que as pessoas não acreditem.
As pessoas não acreditarem em quem ele é não desfaz o fato dele ter vindo de lá. As pessoas não acreditarem nele não desfaz o fato dele ter vindo de lá de cima. Entendem isso? E a maioria deles não são aceitos, não são reconhecidos. Jesus Cristo, que vocês hoje tanto amam. Hoje Jesus é quem ele é, não é? Será que há 2000 anos atrás você não debochou dele? Será que há 2000 anos atrás você não o agrediu? Será que há 2000 anos atrás você não o ofendeu? Será que há 2000 anos atrás você não virou as costas para ele? Será que há 2000 anos atrás você não mandou soltar Barrabás? E hoje você ama o Cristo? Hoje você ama Jesus? Pois eu digo que se você não segue os ensinamentos dele, você não ama nada. Você não o ama. Você não segue os ensinamentos dele. Então você não é digno dele. E nem é digno de entrar no local o qual ele está. E ele não está em colônias. Ele vai nas colônias. Ele se materializa, porque ele tem conhecimento para isso. Ele pode se materializar até aqui para vocês, porque ele tem conhecimento para isso. Ele puxa o ectoplasma de todo mundo e se materializa aqui. Fácil. Como se fosse um agênere. Ele tem conhecimento para isso. Se ele quiser, ele faz. Ele não vai se materializar numa colônia espiritual, onde as vibrações de lá são muito mais sutis do que as do plano material. É muito mais fácil para ele se materializar lá. E ele sabe controlar a energia dele para não explodir as pessoas, os espíritos. Ou ele não sabe controlar a energia dele. Ele tem que ficar apartado num lugar no universo onde tem um monte de espírito igual a ele. Ele não pode se aproximar de outros menores, senão ele explode todo mundo. Ele não sabe controlar a energia dele. Eu acho que tem muita gente que estuda que precisa pensar um pouco mais. Está faltando raciocínio, está faltando conexão com Deus, comunhão com Deus, está faltando espírito de pesquisa, está faltando expansão de consciência. Está faltando bastante. E é por isso que eu estou aqui. E alguns outros. E aí, gente? Existe o plano físico aqui. Um plano de vibrações demasiadamente baixas e letárgicas. Com um corpo físico dotado de órgãos, dotado de 2 olhos, que só enxerga o que é matéria. Os 2 olhos físicos não foram feitos para enxergar o plano astral ou o espiritual superior. Quando você desencarna, se você for para um lugar bom, uma colônia espiritual, por exemplo, Grande Coração, Nosso Lar, Aruanda ou outras, pode ter certeza, as suas faculdades psíquicas, elas vão aumentar de 1 para 1 milhão. A leveza que você vai adquirir, mesmo sendo um recém-desencarnado, ainda com um ectoplasma no perispírito, será uma leveza imensa. Você terá faculdades de enxergar as coisas não com 2 olhos, mas com todo o perispírito, como se você tivesse 1000 olhos. Então você vai enxergar na frente, atrás, em cima, embaixo, porque são os olhos do espírito. A impressão que você vai ter é que você estava num quarto escuro durante toda a encarnação, muito escuro, sem ver nada, e alguém acendeu as luzes. E você viu um palácio imenso, cheio de detalhes, cheio de móveis lindos. A impressão que você vai ter é essa. Isso nas colônias. No plano astral. Ramati chama de astral. Agora, no plano espiritual, que ainda está acima das colônias, naquele superior,
que Ramachis chama de plano mental concreto, é só um nome. Onde a mente pura, onde está acima, vai ser no plano astral, você é em perispírito, se você for para esse outro plano, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando você estava em corpo físico e foi para o plano astral. Se aumentou do plano físico para o plano astral, de 1 para 1 milhão as faculdades psíquicas, do plano astral para o verdadeiro espiritual, do mental concreto, suas faculdades psíquicas vão aumentar de 1 milhão para 100 milhões. Então, quando você chega no plano astral depois de desencarnar e você está se achando que está vendo muita coisa, você ainda está vendo pouco. Você ainda está bem cego. Porque no plano mental concreto você vai enxergar muito mais. Talvez você vai enxergar coisas que você nunca imaginou enxergar ou definir. Você não terá palavras, vocabulário humano para definir o que tem lá. Não tem vocabulário. Como vamos definir? Não tem. E aí? Porque lá não vai ser mesa, parede, geladeira, armário. No plano astral ainda tem isso. Casas, edificações, escolas, universidades. No plano astral, nas colônias tem isso. Mas e no plano mental? Já parou para pensar nisso? E no plano mental? Procura aí no Livro dos Espíritos, se tem. Ué, mas o Livro dos Espíritos não diz que tem tudo? Procura no Evangelho segundo o Espiritismo o que tem no plano mental. Procura no Livro dos Médiuns. Não tem, né? Não tem. Então, muito pouco foi trazido para cá de informação. E agora? Será que vocês são capazes de suportar o que tem lá? Saber o que tem lá? Eu estou pronto. Será? E se tudo aquilo que você tem como verdade cair tudo por terra quando vierem as informações de lá? Se tudo aquilo que você tem como verdade cair por terra, todas as suas convicções infantis e religiosas caírem por terra quando as informações de lá vierem. Porque hoje em dia nós ainda temos filósofos, cientistas, sábios, que se dizem sábios, que dizem que depois que morre, acabou. E são pessoas que estudam, cientistas, filósofos, sábios. Não são todos, mas muitos. Quando desencarnarem, porque muitos deles são boas pessoas, muitos deles não vão para lugares ruins, vão para lugares bons. Muitos desses cientistas, porque não quer dizer, não é só porque ele não acredita, não aceita que ele é ruim. Muitas dessas pessoas são boas pessoas. Esses que não acreditam, que acham que morreu, acabou, são boas pessoas, fazem o bem. Então, quando eles desencarnarem, eles vão para lugares bons. Pode acordar na Colônia Grande Coração, pode acordar em nosso lar. E quando chegar lá, porque eles vão defender que morreu, acabou até o final da vida. Quando chegar lá e se depararem com o plano, com as colônias, com tudo que tem lá, e as faculdades psíquicas aumentarem de 1 para 1 milhão, quando as luzes do quarto acenderem, eles se sentirão extremamente humilhados perante convicções extremamente infantis que alimentaram durante toda uma encarnação. Porque é uma convicção infantil. Achar que morreu, acabou. É uma convicção muito infantil. De uma ignorância do espírito estrondosa, onde os espíritos superiores têm muita piedade daqueles que pensam dessa forma. Muita piedade. E os espíritos superiores recebem com muito amor e carinho e entendendo o momento evolutivo deles. Porque ser um cientista com muitos conhecimentos não é o mesmo que evolução espiritual e iluminação interior. Tem muita gente analfabeta que mora no meio da roça, no meio do mato, num barraquinho,
que vai para lá também, mas é cheio de iluminação interior e cheio de evolução, porque ele não tem ciências e doutrinas na cabeça, mas sim o coração dessas pessoas está carregado de amor e fraternidade. E lá, esses cientistas já não serão mais os professores, mas sim os alunos daqueles que são analfabetos. Os profetas de concerto, por mais que às vezes fiquem receosos de falar algumas coisas, porque sabe como as pessoas vão reagir. Não todos, mas muitos. Dependendo do planeta. No caso da Terra, são muitos. Reagir de forma negativa, são muitos. Que aqui estão espíritos extremamente rebeldes, principalmente nessa época de transição planetária. Nessa época de transição planetária, a transição mais importante de todas. Se é a mais importante, Deus não vai perder a oportunidade de colocar os mais doentes agora nesse momento. Porque a oportunidade para crescer é grande se o cara for esperto. Se o cara for esperto. E se esforçar para mudar. E entender o momento que ele está vivendo. Tem que despertar para isso. Sai da hipnose para poder entender. Sai do adormecimento para entender. Por mais que esses profetas de concerto tenham um pouco de receio para falar, porque sabem quais serão as reações, porque se eles estão aqui, encarnados aqui, eles estão sujeitos a todas as leis da física desta dimensão. E estão sujeitos a tudo que os encarnados, as pessoas, podem fazer com eles. Está nas mãos deles. Por mais que eles fiquem receosos de falar, quando chega a hora de falar, quando eles se deparam de frente a frente com a multidão, o receio cai tudo por terra. E ele fala tudo. Porque a fonte criadora faz isso aqui, ó. Entra nele, empurra ele para falar e ele fala. Porque ele não vai obedecer aos homens, ele vai obedecer a Deus e os espíritos superiores. Ele vai falar. E o que ele falar vai incomodar bastante, e é para incomodar. É para incomodar muito, porque é para mudar. Porque se incomodou, se fez muitas das pessoas ficar com muita raiva e ódio dele, é porque tudo o que ele falou é verdade e deu certo. Deu muito certo. Deu bastante certo. Então, ele fala. Porque nesse meio de transição planetária, ainda mais essa bem importante, que é geral, é para o planeta inteiro, porque tem transições que não é para o planeta inteiro, não. Sabiam disso? Existem transições que é só para um continente, ou até mesmo para um país apenas. Mas a transição que está rolando agora é para o globo inteiro. Para o globo inteiro. E nesse momento, se são enviados os mais doentes e endividados, quanto mais doente, mais especialista precisa ser o médico que vai tratá-los. Então são enviados à reencarnação médicos especialistas com muitas graduações para curar espíritos doentes, muito doentes. A cura não é do corpo físico, é do espírito, que é muito mais importante. Não adianta curar o corpo físico e o espírito continuar doente. O corpo físico vai para debaixo da terra, o espírito vai ficar vivo por toda a eternidade. Curou o corpo físico, ele vai envelhecer, vai para debaixo da terra. Quando o espírito sair, ele vai continuar doente, o espírito. Então é melhor curar o espírito. E podem ter certeza
Se vocês são arrastados para assistir esse tipo de vídeo e não consegue sair dele e fica preso nele e é arrastado para assistir e assiste do início ao fim, e mesmo que você não goste de quem está falando e do que está sendo dito, e mesmo assim você assiste tudo, parece que tem alguma força que te empurra e que te faz ficar ali assistindo, mesmo você odiando, mesmo você com muita raiva de quem está falando, mesmo você com muita raiva do que o que está sendo falado, porque você vai contra a sua doutrina, contra a sua forma de pensar, mesmo você com muita raiva, ou você não tem raiva, mas é arrastado para os vídeos para assistir, você não tem raiva, você quer assistir, você está gostando. Tem esses também que estão gostando, são arrastados para assistir. E muitos dizem, eu tento não assistir mais, mas quando vem um vídeo novo, eu não sei o que é que me empurra para assistir. Ou então, às vezes, me dá uma vontade louca de assistir um vídeo antigo que eu já assisti 3 vezes e está me mandando assistir de novo. Se você tem isso, primeira coisa, levante as mãos para o céu e agradeça muito a Deus esta oportunidade de você estar podendo adquirir estas informações. Porque não é sempre que teve essas informações. Há 500 anos atrás tinha YouTube. Agora você pode ter essas informações dentro de casa, sem sair de casa. Num aparelhinho de celular, ou na televisão, no computador. É um privilégio e tanto. Então você vai agradecer a Deus e você vai ter a ciência de uma coisa. Você é muito doente. Você precisa expandir mais a sua consciência. Você precisa erradicar as convicções infantis que foram embutidas, injetadas, inseridas no teu espírito de milênios de religião. Milênios de reencarnações com religião. Você precisa muito desses vídeos. O seu espírito precisa. Ele anseia por isso. É por isso que você é arrastado para esses vídeos e não consegue sair. Mesmo que você esteja com muita raiva de quem está falando e do que está sendo dito. Mesmo com muita raiva. A raiva, o ódio do que está sendo dito e de quem está falando é a rebeldia do seu espírito para com a verdade. Para com a verdade que vai te tirar da ilusão, da matrix, que o seu espírito insiste em ficar usando doutrinas. Porque doutrina e religião são a matrix. Doutrina e religião são a matrix. O espiritual de verdade não é doutrina e nem religião. Religião e doutrina é para crianças. Crianças. Que nós estamos atingindo numa época que não é mais para crianças. O tempo de criança acabou. Então o tempo da doutrina e de religião se foi. Enquanto ainda precisa, a espiritualidade deixa. Mas depois vem a hora de retirar. E aí, aqueles que terão tudo isso retirado, cada um vai agir de uma forma. Uns vão aceitar de bom grado. Vão entender. Outros vão ter muita resistência. E essa resistência vem com fúria, vem com ódio, vem com raiva. Mas o profeta de concerto, ele foi preparado no plano espiritual para tudo isto. E para a reação das pessoas. Ele foi muito preparado. Pode ter certeza. Ele foi preparadíssimo. Porque pode ter certeza que quando ele abrir a boca para falar, mesmo que ele não tenha programado uma palestra, mesmo que ele não tenha estudado, vai sair. Vai sair muita coisa. E vai sair certinho o que todas aquelas pessoas precisam ouvir. Pode ter certeza. Ou seja, o remédio para a cura dos espíritos que precisam
daquele remédio. Para crescer, para evoluir, para se aproximar de Deus, para voltar para Ele. Porque Deus pare você e Ele te joga no universo, mas depois Ele quer você de volta. Só que Ele quer você de volta totalmente transformado. Porque se você não estiver transformado e evoluído, você não é digno de viver do lado dele. Então, quanto menos evoluído você é, mais longe você está dele. Quanto menos evoluído você é, mais longe você está dele. E estar longe dele é muita tristeza. É uma desgraça. Você perde a razão de viver. Se você é apaixonado, se você é louco pelos prazeres que a matéria te proporciona, você não conheceu ainda os prazeres espirituais. E os prazeres que tem aqui não te são proibidos, como as religiões fazem. Mas você precisa ter um equilíbrio. Você precisa saber o que verdadeiramente é bom e o que verdadeiramente é ruim. Tem coisas que não te cabe colocar as mãos, experimentar. Tem coisas que você pode experimentar, que não vai te trazer danos. Mas você tem que experimentar na medida certa. Na medida certa. Porque tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Se algo vai te destruir, não experimente. Ou algo que você pode consumir, mas você não tem controle, você exagera, então não consuma. Se você não tem controle, não consuma. Não faça. Algo te é permitido, mas você não tem controle. Exemplo, você pode comer um pouco de chocolate. Mas se você não tem controle e come 10 barras de chocolate por dia, você vai se destruir. Não é proibido comer um chocolate. Se você quiser, você pode comer chocolate todo dia, caso você não tenha problema nenhum de saúde. Você pode comer um quadradinho de chocolate todo dia, não vai te engordar. 2 quadradinhos de uma barra não vão te engordar. Você almoçou, vou comer 2 quadradinhos de chocolate depois do almoço, porque eu gosto muito de chocolate. Você pode comer todo dia aquele quadradinho, aquele 1 quadradinho ou 2 quadradinhos. Aquilo não vai te deixar obeso e nem vai te trazer problemas de saúde. Mas você tem que consumir só 2 quadradinhos ou um só. Você vai conseguir consumir os 2 quadradinhos ou você vai comer a barra inteira? Todo dia, uma barra inteira. Faz isso para você ver o que vai acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. É isto que eu estou querendo dizer. E nesse momento, é necessário que você atinja pelo menos um plano subangélico. Subangélico. O que é um plano subangélico? São as colônias espirituais. Ou seja, a espiritualidade quer que você, quando for desencarnar, que quando você chegar à sua hora, você desencarne e não vá para o umbral, como tem acontecido muitas vezes, não? Mas muitos dizem, não, eu não. Será? Como está o seu interior? Não vai para o umbral só os assassinos, os ladrões. Não. Os arrogantes vão para o umbral. Os orgulhosos, os egoístas, os agressivos, hostilizados, os fanáticos, seja de religião, de política ou qualquer outra coisa, fanáticos, vão para o umbral, mesmo cheios de doutrina na cabeça. Mesmo levando uma vida honesta. Dependendo do nível do seu fanatismo, nossa, isso baixa muito a frequência. E se sua frequência está baixa, o seu espírito será atraído para o campo dimensional, o qual você tem afinidade. Então a espiritualidade quer tirar você desse looping de toda vez desencarnar e ir lá para baixo, para o umbral. Para você ir para pelo menos um plano subangélico. Não é para ir para o angélico.
Subangélico. Quais são os planos subangélicos? Que é só uma nomenclatura. São as colônias. As colônias espirituais. Não é tão difícil ir para a colônia Nosso Lar. Para a colônia Grande Coração já é um pouco mais difícil. É uma colônia de vibrações bem mais altas. Aruanda. Mas Nosso Lar é pertinho. É mais tranquilo para lá. Mas se você puder ir para a colônia Grande Coração, vai ser maravilhoso. Se você puder ir para a colônia Aruanda, nossa, vai ser lindo. E dá para ir. Não se sinta incapacitado. É só você decidir mudar agora. Mudar o interior. Não é só falar manso, falar de amor para as pessoas e tudo mais. É você ser, sentir. E não é para entrar nesse fanatismo de fazer caridade. Eu tenho que dar não sei quantas cestas básicas. Eu tenho que alimentar não sei quantas pessoas que estão passando fome. Eu tenho. Aí vira uma obrigação. Aí vira um fanatismo de fazer caridade, que é o que muitos religiosos fazem. Tem gente que diz assim, olha, fulano é muito fácil ele estar dentro de casa, no ar-condicionado, falando de espiritualidade para as pessoas. Eu quero ver é ir na rua e dar quentinhas para as pessoas, para matar a fome das pessoas. E qual é a cura e o alimento que mata mais a fome? O que se prega ou a comida que você bota na boca de uma pessoa? Talvez você tenha dado quentinhas para 200 pessoas, 300. Quentinhas que vão matar a fome do corpo físico por um tempo. Daqui a algumas horas, eles vão estar com fome de novo. Você vai dar quentinha para eles de novo? Agora, o alimento espiritual, de verdade, com o que é falado, misturado ainda por cima com o que é emanado, o alimento espiritual vai matar a fome deles para sempre. E dependendo de quantas pessoas vão assistir, nossa, são muitas almas. Imagine, 10 mil visualizações, são 10 mil almas. 10 mil almas porque está ali no registro do vídeo, 10 mil visualizações. Você deduz que são 10 mil pessoas. E quando um vídeo desse é colocado num centro espírita para 100 pessoas assistirem? E se o vídeo for assistido numa família com 5 pessoas, e outra família com 3, outra família com 2, outra família com 6? Então as 10 mil visualizações viram quantas visualizações? Então o que vale mais? As 200 quentinhas que matou a fome do corpo por algumas horas, 200 pessoas, ou o alimento espiritual que matou a fome da pessoa por toda a eternidade e que não foi só para 200, foi para 10 mil. 10 mil entre aspas. É para muito mais gente. Qual que vale mais, gente? Tempo para pensar. Eu não estou dizendo para você não alimentar as pessoas que estão passando fome. Faça isso, é caridade. Alimente os pobres, as pessoas que estão passando fome. É muito legal. Eu só estou falando para ter um equilíbrio e para não ficar nesse fanatismo de caridade. E também para vocês pensarem qual é o alimento que alimenta mais. O do espírito ou o físico? E a quantidade de pessoas que ouviram a pregação? Profetas de conserto consertam os espíritos doentes, curam os espíritos doentes e também calam a boca de muita gente que só abre a boca para falar merda.
Gente, os profetas de conserto incomodam bastante. Eles incomodam muito, porque eles só falam verdades. E a verdade aqui na Terra, em outros mundos atrasados, ela incomoda muito. Ela incomoda bastante. E é para incomodar. É para incomodar muito. Se o profeta de conserto é altamente perseguido, caluniado, difamado, se fazem muitas fofocas com o nome dele, pode ter certeza, o trabalho dele está dando muito certo. Muito certo. É porque é de muita luz. Muita luz. E bota luz nisso. Porque ele não está ali à toa. Principalmente porque ele não foi colocado. Ele foi puxado por Deus para estar ali. Ou seja, ele foi chamado. E aí o negócio é forte. Muito forte. Então, o momento é de ser amoroso, afável, tolerante, compreensivo, paciente, amar a todos sem exceção e a Deus sobre todas as coisas. O momento é para isso, para atingir a angelitude ou uma subangelitude. Essa angelitude não é virar anjo, como diz em alguns livros espirituais. Não é isso. Essa angelitude que eu digo é o início dela. É a que vocês estão chamando de quinta dimensão, que é o engatinhar da angelitude, é o início da angelitude. É o início dela. Ainda tem muito pela frente. Tem a sexta, sétima, oitava, nona, décima, vigésima, trigésima, quadragésima. A quinta dimensão é só o comecinho. É o engatinhar. A quinta dimensão é o recém-nascido da angelitude. Ele acabou de nascer. Ele acabou de sair da animalidade para o princípio da angelitude. Para cá, para a Terra, tá bom para começar. Isso é para vocês verem o quanto a humanidade daqui ainda é extremamente atrasada. Quem tem um pouco de sensibilidade, quem está um pouco com amor no coração, vai entender o que eu estou falando, porque quando falar com as pessoas na rua e ouvir as pessoas falando na rua, vai sentir a agressividade nessas pessoas, o jeito delas de falar. Mas para elas, elas estão falando normal. Mas para você, você vai receber como uma pancada no rosto. Porque você está muito mais sutilizado, você está muito mais evoluído, com a frequência mais elevada, apesar de o seu espírito estar preso ainda num corpo denso, de vibrações densas e letárgicas, que é o corpo físico. Você vai sentir. E tem um monte por aí já assim. Tem um monte de gente aí, encarnados, que tem condições de ir para dimensões bem altas. Se desencarnarem agora, sobem na hora. Na hora. Tem um monte de gente já assim. Sabiam disso? Mas não é a maioria. Não é a maioria. Então o momento é disso. O momento não é de agressividade. Não é de fanatismo. Não é de intolerância. Não é de sectarismos. Não é de orgulho. Não é de arrogância. Não é isso. Porque nesse momento, os espíritos que já estão dotados das virtudes do espírito, as virtudes do corpo mental superior, eles estão sendo levados à reencarnação aqui na Terra. E muitos deles estão vindo, já estão, e outros estão vindo para o Brasil. Para poder ensinar para as pessoas o que é ser assim. Ensinar
e emanar, porque energia é algo que não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Você sente. O sentir, ele é muito mais forte e potente do que o ver. Sabiam disso? O sentir vale muito mais do que o ver. Para você crer, não basta ver, tem que compreender. E não só compreendeu porque sentiu. A partir do momento que você sente, você compreende. Se você não sentir e só ver, você pode não compreender. Mas se você sentiu, e se você então sentir e ver, melhor ainda. Porque você está vendo e está sentindo. E dependendo da potência do que você vai sentir, se for muito forte, você pode cair de joelhos no chão aos prantos, porque você pode até mesmo não acreditar no que você está vendo e sentindo, porque você pode estar vendo e sentindo algo que você nunca esperava que você fosse ver e sentir daquilo ali que você está vendo. Então, é só se abrir para ver e sentir. E a partir do momento que você ver e sentir, todas as respostas vêm e você percebe que você não sabe nada. Você percebe que você é um ser humano falho e erra muito, mesmo com muitos conhecimentos espirituais na cabeça, fazendo com que você ache que é o detentor de todo o conhecimento do universo, sendo extremamente arrogante e orgulhoso, que nem você mais percebia o quanto estava arrogante e orgulhoso. E aí é nesse momento que o arrependimento pode ser muito forte, a ponto de você de repente ter que tomar até um remédio para se acalmar e dormir. Porque você pode estar vendo ou sentindo algo que você não imaginava nunca que você ia ver e sentir. O nome disso é Deus. Deus te ensinando. Deus te educando. Porque lembre-se, você está encarnado ou encarnada na Terra. E se você está na Terra, boa coisa você não é. E isso não é ofensa. É a realidade. Se você não suporta a realidade, sinto muito. Ela vai ser dita e já está sendo dita, quer você queira, quer não. Porque Deus não está preocupado com seu ego e nem com a sua atitude mimada. A vida não se importa com seu ego. Deus não se importa com seu ego. Deus se importa com a sua salvação, com a sua alegria, porque você está em tristeza e desgraça, porque você está preso na terra e num corpo físico denso que não é a realidade do espírito, que cega e solapa todas as suas faculdades psíquicas e remove tudo aquilo que você chama de alegria, porque a alegria não está aqui na terra. A alegria está no plano espiritual superior. A alegria não está em riquezas aqui neste mundo. As riquezas estão no plano espiritual superior. Lá estão as riquezas. Lá está a alegria.
A alegria e a riqueza de lá faz a alegria daqui da terra e a riqueza daqui da terra se tornar algo muito ruim, pobre e infeliz. Veja e sinta. Veja e sinta. E principalmente, sinta e pegue todas as informações do sentir. Porque é um momento crucial. É um momento de transição planetária onde existem planejamentos da espiritualidade maior que nenhum médium daqui do Brasil ou do planeta Terra sabe. Porque os médiuns, a não ser os missionários, os iluminados enviados, os médiuns endividados, que são a maioria, não sabem nada. Acham que educam, mas são aqueles que precisam ser educados. O que eles pregam para as pessoas serve tudo para eles primeiro. Eles estão pregando para eles mesmos, ou não estão pregando para as pessoas, para ver se aquilo entra. E mesmo com aquelas pregações e os estudos, ainda não entrou. Porque ainda está arrogante, ainda está vaidoso, ainda está soberbo, petulante, prepotente, rebelde. Entra em fúria quando ouve as verdades sobre si mesmo. Tudo característica de rebeldia e de espírito menos adiantado. O nome disso não é julgamento. O nome disso é verdade. Não é julgamento, é verdade. Aqueles que dizem que é julgamento é porque não estão aceitando a verdade, não estão suportando a verdade. São crianças mimadas que não suportam a verdade. Aí diz que é julgamento. Ou diz que é ofensa. Crianças mimadas que ainda estão muito distantes de Deus. Muito pequeninos os humanos da Terra ainda são. Muito pequeninos são. Arrogantes e orgulhosos, vaidosos, não aceitam nada acima de si e querem destruir tudo que é luz de verdade. Toda vez que algo muito iluminado desce, a humanidade daqui faz de tudo para destruir, porque não quer luz. Tem asco e nojo de luz de verdade, luz de verdade. Luz grande. Primeira coisa que fazem, destrói tudo que foi trazido. Queima tudo que foi trazido. Ou seja, não querem saber de luz. Primeira coisa que fazem. Fizeram isso com Akenaton, tentaram fazer isso com Osho, tentaram fazer com Jesus. Por isso que Jesus preparou um monte de gente para continuar pregando o que ele ensinou, porque ele sabia que ele ia embora. E se ele não tivesse preparado um monte de gente, o que ele disse ia se perder. Ou ia ficar no conhecimento de poucas pessoas. Então ele preparou um monte de gente para ensinar o que ele ensinou. Os apóstolos, depois veio Paulo de Tarso,
Teve Estevão, que pregou por pouco tempo, mas pregou. Ele sabia, Jesus sabia, que se ele não fizesse isso, o que ele falou não ia atingir a quantidade de pessoas que a espiritualidade queria. Porque não destruíram nem o que ele disse. Destruíram o cara logo, né? Que ele era a palavra. Então destrói o cara logo. Ele é a palavra, ele é o verbo em pessoa. Então destrói o cara. Ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo. Então destrói o cara, né? Mata o cara, né? É. Porque não querem luz. E pasmem, essa atitude se repete até os dias de hoje. Porque luz grande aqui na Terra é muito para a cabeça. Eu suporto até um certo tempo. Depois eu não aguento mais, eu explodo e queimo tudo. E ainda me volto contra quem trouxe a luz. Traio, calunio, difamo, invento um monte de mentiras, me fazendo de vítima. Eu vi um vídeo na internet hoje, olha como é que está a situação. O cara está andando na rua de madrugada. Ele estava andando na rua de madrugada. E ele filmou ele andando na rua de madrugada, andando. E ele mostrou a rua deserta. A mais ou menos uns 10 metros de distância dele, tinha uma mulher andando na frente dele. Sabe o que ele disse? Olha como estão as coisas. Ele falou, tá vendo, gente? Aqui a rua está deserta. A moça está andando ali na minha frente, está uns 10 metros de distância de mim. Ela não está ouvindo o que eu estou falando, ela está andando. Ela está virando ali à direita. Lá está tudo escuro, não tem ninguém também. Eu preciso virar ali à direita também. Eu preciso virar ali. Mas eu não vou virar. Eu vou andar mais um quarteirão e vou virar lá na frente. Eu não vou virar para onde ela está virando. Sabe por que ele falou isso? Ele estava com medo de virar ali onde ela ia virar, com medo da mulher achar que ele estava seguindo ela e ela começar a gritar na rua e falar que o cara estava seguindo ela. Até ele provar que não estava seguindo, que ele era uma pessoa de bem, que ele era um homem de bem, até ele provar que não fez nada. Já foi quantos em cima dele? Já poderia até ser morto, né? Porque só o fato dele ser homem, nessa situação, ele já está em desvantagem. É brincadeira? Planeta Terra. Planeta Terra. Que hoje em dia, muitos homens estão preocupados e com medo de paquerar as meninas de forma saudável. Paquerar de forma saudável. Saudável. Com educação. Porque não sabe qual vai ser a reação das pessoas, porque as pessoas estão loucas. As pessoas estão loucas. Estão completamente alucinadas. Todas as palestras que são dadas aqui, principalmente por mim, vocês sabem para onde elas são transmitidas? Todas, sem exceção. Os espíritos superiores transmitem as palestras aqui para todos os espíritos das trevas. Transmitem para os espíritos das trevas que dominam as mentes de um monte de gente. Intuindo e inspirando para um monte de coisa ruim. Porque tudo que é falado aqui desfaz tudo que eles intuem e inspiram as pessoas. E a palestra aqui é transmitida para todos eles. Vocês têm ideia do campo magnético que está sendo feito em volta de mim para eu não receber as emanações psíquicas desses espíritos desencarnados? Porque o vídeo está sendo gravado, não tem nenhum encarnado assistindo ainda. Mas os desencarnados estão. Os desencarnados das trevas estão assistindo. E a espiritualidade transmite para todos eles de propósito, para que eles possam enxergar todos os planejamentos deles sendo desfeitos, porque acabou para eles. Os dominadores da Matrix, que são esses espíritos, estão todos caindo. Estão todos caindo. Porque a luz chegou. Luz de verdade. Que desfaz
todas as tramas das trevas. Que explica como eles dominam as mentes, explicam como eles fazem as obsessões complexas deles, em detalhes. Você acha que eles gostam disso? Então essas palestras aqui são transmitidas para eles. Então vocês têm ideia do campo magnético que está sendo feito aqui em volta de mim, por causa das emanações psíquicas dele de puro ódio? Porque eles são muito bons nisso, na magia. Se não fosse a proteção, meu coração aqui já tinha explodido. Bum! Com a magia mental deles. Eu estou sentindo que estão mandando, que está batendo no campo. Vocês acham que eu não estou sentindo? E depois vão vir as emanações psíquicas de muitos encarnados, que são iguais a eles, que me assistem, que me amam, que sempre estão presentes. E são os meus fãs assíduos, que assistem todos os meus vídeos. E vira e mexe se manifestam nos comentários. Trabalho perfeito. É. Então, o planeta Terra está assim. Está desse jeito. Que o cara tem medo de entrar na rua, porque ele já fica adivinhando o que a outra lá pode achar e fazer. E ele, sem ter culpa de nada, sofrer algo complicado. Depois não adianta pedir desculpa. Aí já fez, né? Aí depois aparece a mãe do cara chorando na televisão. Meu filho era uma boa pessoa, meu filho era um bom homem, trabalhador. Ah, mas aí já fizeram. Já fizeram. Já fizeram. É brincadeira? Esse é o planeta que nós vivemos aqui. Tá bom aqui? Isso eu estou citando uma situação. Uma situação. Em meio a muitas que tem por aí. Em meio a muitas. Aí eu digo para vocês, tá bom? Não. Tá ruim, mas tá no meio da transição planetária. Ressonância Schumann aí dando pico toda hora. E quando dá pico, um monte de gente pira, surta e não sabe por quê. Passa mal, tem diarreia e não sabe por quê. Por quê? Porque não está acompanhando aquela frequência. Ainda está muito distante daquela frequência, daquelas vibrações sutilíssimas. Porque ainda vibra letargicamente. Está muito distante de uma quinta dimensão. Que dirá da 10ª, 20ª. Nossa, está muito longe. Está muito longe. Então, os profetas de concerto são muito necessários, né? Para esse momento. Não são compreendidos. São extremamente perseguidos e estraçalhados por muitos. Caluniados, difamados. Mas pode ter certeza, o trabalho que eles fazem dá certo. Quando eu fui desdobrado, com 20 e poucos anos de idade, que eu estava vivendo uma vida normal, que eu fiquei frente a frente com a Detsur, um espírito de luz, vou resumir. Sabe o que ela disse para mim? Você não pode ficar aqui não, porque eu queria ficar lá, né? Bem melhor do que isso aqui, eu queria ficar lá. Não, quero voltar não, quero ficar aqui. Ah, não, você não pode ficar aqui. Por quê? Porque você ainda tem muita coisa para fazer. Eu falei, fazer o quê? Eu não faço nada. Só estudo, faço musculação, namoro. Fazer o quê? Ela começava a rir. Não foi um sonho, foi um desdobramento totalmente consciente. Eu não estou aqui à toa. Você tem muito o que fazer. Estamos fazendo. Chegou a hora. Eu fui avisado com 20 e poucos anos. 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 20 e poucos
E nem sabia do que estava sendo avisado, porque estava no esquecimento total da encarnação, esquecimento da encarnação, vivendo uma vida normal, totalmente na Matrix ainda, apesar de ser desperto, muito desperto, mas ainda precisava de um nível de despertar maior. Lá na frente eu teria, e tive, um nível de despertar maior, mesmo sendo muito desperto. Eu não sabia qual era a missão, eu estava no esquecimento, não era para eu saber mesmo. Foi necessário que eu levasse uma vida normal até uma certa idade. Ah, mas está errado, tinha que ser chamado antes, tinha que ter sido com 20 e poucos anos, não com 35. Será? Será? Não existe equívoco nos planejamentos da espiritualidade maior, é tudo muito bem planejado, é tudo muito bem organizado e planejado. Aquilo que vocês acham que parece estar dando errado, está dando muito certo. Pode ter certeza que está dando certo. É tudo muito bem orquestrado e planejado pela espiritualidade maior. A espiritualidade sabe quais serão as reações, a espiritualidade sabe quais serão as perseguições, quais serão as calúnias, as difamações, sabe tudo o que vai acontecer, a espiritualidade sabe de tudo. E mesmo assim o planejamento vai até onde tem que ir e dá certo. Não é impedido. Porque Deus é maior. Um outro desdobramento que eu tive com Jesus, que dizem que é o intocável. Ele deve ser muito cheio de marra, né? Jesus deve ser muito cheio de marra. Ele não tem humildade nenhuma. Ele é marrento, né? Ele não tem contato com ninguém. Ele é um não me toque. Eu sou o marrento, né? Desdobramento que eu tive com Jesus, ele pegou um caixote. É só uma representação, né? O caixote representava milhões, a comunicação era toda mental. Ele não precisava abrir a boca para falar. Eu captava tudo dele, ele passava para mim. O caixote representava milhões de pessoas, milhões. E ele deu na minha mão assim, ó, toma para você cuidar. Bum. Toma para você cuidar. Bum. Jesus, de frente para mim. Jesus. 2 espíritos de 3 metros de altura, um de um lado, outro do outro, me levou até ele. Vestido de branco. 2, 3 metros de altura. Eu fiquei um anãozinho do lado deles. Me levaram até Jesus. E Jesus pegou a caixotinho. Toma, esses milhões aqui para você cuidar. Muita gente fala assim, nossa, esse cara é maluco. Ele está dizendo que tem contato com Jesus. Isso é loucura. Deve ter sido loucura também o espírito dele se diminuir 10 séculos para entrar nesse corpo denso aqui, né? Para essa barbárie aqui, né? Isso foi a maior loucura de todas, né? Não parou para pensar nisso, não? Que a maior loucura foi essa? Se diminuir por 10 séculos, né? Para entrar nesse corpo denso aqui? Para entrar nessa barbárie aqui e ainda ser estraçalhado, né? Pelos neandertais aqui? Essa foi a maior loucura de todas. Então entrar em contato com Jesus não é nada. Muito menos canalizar com ele. A maior loucura de todas ele fez há 2000 anos atrás, né? Se diminuiu durante 10 séculos para entrar nesse corpo aqui, que está bem além do que ele era. Ele já tinha passado dessa fase há muito tempo, mas por amor se diminuiu durante 10 séculos, reconstruiu um novo corpo astral, porque já tinha perdido o corpo astral. O cara vive em corpo átmico. Corpo átmico. As pessoas daqui da Terra não entendem nem aqueles que vivem em perispírito. Vai entender o cara que vive em corpo átmico? Essa foi a loucura maior, né? Construir um novo corpo astral, um corpo físico, entrar num corpo físico para vir para cá. Nossa, ele deve ser muito marrento, né? Essa é uma prova de humildade gigantesca. Humildade. E ainda passar por tudo o que passou, todas as calúnias, difamações, boatos, fofoquinhas, mentiras. E até hoje, até os dias de hoje isso acontece. Nada mudou, tudo se repete ainda. Se repete ainda, então ainda estamos atrasados, ainda não mudou. As loucuras continuam. As loucuras continuam. Então pouco mudou. Estamos na mesma? Tudo que o profeta de concerto fala, nada é por acaso.
Tudo está vindo da espiritualidade maior, porque ele tem comunhão com o pessoal lá. Mesmo que não compreendam e não entendam o que ele está dizendo. Se ele está dizendo, está perfeito para o momento. Vai chegar nas pessoas certas que tem que chegar, e são muitos. Nunca é para uma pessoa só, 2, 10, ou para um centro espírita, um centro de umbanda, um centro universalista. Não, é para todos. Tira isso. Olha, ele está falando para o fulano de tal. Olha, ele está falando para o cicrano. Né? Sim, está falando para o fulano, para o cicrano e para muitos outros que têm o mesmo problema. Ou seja, é para muitos. Né? É porque às vezes o negócio é falado tão detalhadamente que tem gente que fala, ele está falando comigo, hein? Ele está falando de mim, hein? É tão detalhado que o cara é descrito, que eu nem conheço, que fala, ele está falando de mim, hein? É porque carapuça serviu com tudo. Serviu bastante. Ou seja, Deus falou com o Filho, né? Quem Deus está usando não conhece, mas Deus conhece. Então Deus falou certinho, no profundo com o Filho, ou a filha, que na verdade são os filhos e as filhas. São muitos. E por que, Pedro, serve para muitos? Porque a doença do espírito, ela é muito parecida ou igual em muitos. Aqui são grupos kármicos que estão encarnados, grupos kármicos. Então serve certinho para logo uma mutueira de gente que tem a mesma doença. A mesma doença. Está no mesmo planeta. Está no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade. Ih, grupo kármico. Grupo kármico. Cada um vive no país que merece, na cidade que merece, no bairro que merece, assim como cada um tem o governante que merece. Hã? Então, a mensagem é para todos. Tira isso da cabeça. É para mim, é para mim. É para todos. Ficar falando é para mim, sentir isso, se sentir doído, é porque a carapuça serviu. Certinho. É momento de elevar a frequência para acompanhar a ressonância Schumann, que vai chegar uma hora que ela não vai descer mais. E quem não acompanhar a frequência, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Isso não é ameaça. É a realidade e regra do universo. Reclama com quem criou as regras. Não com quem está sendo porta-voz dele. Reclama com quem criou as regras. Ficar com raiva e reclamar com o porta-voz dele é a atitude de criança mimada e pirracenta. Que é a maioria da humanidade daqui da Terra, que é infantil. Imaturos. Sim, os seres humanos daqui da Terra são imaturos, hostis, hostilizados, cheios de paixões, animalizados, muitos estão bestializados. Bestializados. Sim, porque o que a gente tem visto por aí é bestialização máxima, né? O amor passou longe. O amor passa longe. O amor ao próximo, passa distante. O que temos visto por aí, o amor ao próximo passa distante. Mas falam de Jesus. Falam de Chico Xavier, que ama o Chico. Chico tá lá em cima. Chico não tá aqui mais não. Chico tá lá em cima. Claro, ele vem aqui, ele trabalha com alguns médiuns, mas a dimensão dele tá bem acima disso aqui. Então, vocês precisam conhecer melhor esses profetas de concerto, porque quando a espiritualidade começa a enviar profetas de concerto, você fala, opa,
Se estão enviando o profeta de conserto, o momento está crítico. O negócio está feio, a coisa está ruim. Mandou o profeta de conserto, que é um pouco diferente daqueles que ficam só falando mansinho. O profeta de conserto também fala mansinho, porque ele é amor puro. Ele também fala mansinho, ou ele não veio lá de cima. O profeta de conserto também fala manso, fala amoroso, ele não está fazendo um tipo. Ele é daquele jeito. Só que nem sempre ele vai ser usado por Deus daquele jeito. E quando ele é usado de uma forma mais forte, é porque pode ter certeza, está sendo necessário. Porque nada é por acaso nos planejamentos de Deus. Se Deus está usando o profeta de conserto de uma forma um pouquinho mais forte, parou de usar mansinho por um tempo e voltou a usar de uma forma um pouquinho mais forte, é porque está precisando. Está precisando? Alguma coisa está acontecendo que está precisando. Hã? E esse usar de uma forma mais forte não é agressividade, não é hostilidade. É porque se está falando dessa forma mais forte, quem vai ouvir só vai prestar atenção e a mensagem só vai entrar se for falado dessa forma. Porque Deus sabe exatamente com qual filho ele fala. E filhas, filhos e filhas, ele sabe exatamente com quem fala. A tonalidade que ele deve usar e como deve falar no momento. Em algumas situações, Deus prepara toda a situação. Ele sabe a hora certa de falar. Ele sabe a hora certa que o filho está preparado para ouvir aquela mensagem. Ele não vai falar antes, porque o filho não está preparado. Se ele falar antes, não vai dar certo. O filho vai pirar, não vai aceitar. Ele vai preparando, ele vai amaciando o filho, amaciando. Quando o filho está pronto para receber aquela mensagem, ele vai, bum, fala. Ou seja, ele fala na hora certa. Nem tudo é o que parece ser. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que falam de alguém, será que é aquilo mesmo? Nem tudo que falam de alguém é a realidade, porque quem tem boca fala o que quer. Será que o que falaram do país tal ou da pessoa tal é aquilo mesmo? Será que é? Uma pessoa falou da outra. Você foi lá perguntar para a pessoa se é aquilo mesmo? Joãozinho fala de Mariazinha. Joãozinho fala para o Paulinho de Mariazinha. Joãozinho chega para Paulinho e fala: Paulinho, Mariazinha, isso, hein? Joãozinho vai pegar aquilo ali como verdade? O Joãozinho fala para o Paulinho vai pegar aquilo que o Joãozinho falou como verdade? Ou o Paulinho vai ser esperto e vai lá na Mariazinha para perguntar se é aquilo mesmo? Ou ele vai tomar uma atitude precipitada e vai acreditar em tudo que o Joãozinho disse? Joãozinho pode ser um mentiroso, um manipulador. Quando o Joãozinho fala para Paulinho da Mariazinha, Paulinho tem que chegar e ir lá na Mariazinha e perguntar se é aquilo mesmo. E no tempo que nós estamos vivendo, não é mais tempo para fofoca. Fofoca é coisa de humanidades atrasadas evolutivamente. Fofoca é coisa de espírito menos adiantado, de espírito atrasado. Porque anjos ou sub-anjos não gostam de fofoca. Quem gosta de fofoca são espíritos menos adiantados, cheios de paixões e materializados.
E nós estamos num tempo diferente. Nós estamos num novo tempo, entrando num novo tempo, numa nova era, onde espiritualidade não vai ser mais show, né? Que estão fazendo espiritualidade show artístico, né? Estão fazendo fonte de renda, fonte de enriquecer. A casa de meu pai não é casa de negócio. Não é assim? Então, Jesus disse. Jesus disse. Então o tempo é outro. E pode ter certeza, acreditando ou não acreditando, o plano espiritual existe, e muito, assim como o universo tem dono. E se o dono é dono de todo o universo, ele é dono de tudo que está dentro do universo. Então esse dono é um só. E se ele é dono de tudo que está dentro do universo, ele é dono do planeta Terra. Porque o planeta Terra está dentro do universo. Então ele é dono do planeta Terra e é ele que comanda. E quando as coisas começam a exagerar e ficar desequilibradas, ele equilibra. E cuidado, que quando ele começa a equilibrar, pode doer. E ele não está preocupado se você vai sentir dor. Você desequilibrou tudo, ele tem que equilibrar. Ele não está se importando se você vai sentir dor, se vai doer ou não. Ele vai equilibrar. Já está equilibrando. Já está equilibrando? Por mais que pareça que não está? Não está? Vocês não sabem o que vem por aí. Vocês não sabem. Vocês sabem o que vem por aí para equilibrar. Vocês não sabem como vai ser equilibrado. Na verdade, como já está sendo. Deus é amor puro, com certeza. Ele não castiga ninguém, isso não existe. Visão infantil, Deus não castiga ninguém. Quem se castiga são as próprias pessoas, pelos seus pensamentos, emoções, seus atos, pelo que fala, pelo que fazem, pelo que tramam uns contra os outros, porque não se amam, se odeiam. Deus é amor puro. Deus não maltrata, não faz mal a ninguém. São os seres humanos que se maltratam. A partir do momento que você vibra verdadeiramente no amor de verdade, no amor, tá, gente? De verdade, você não vai odiar ninguém. Você não vai fazer mal a ninguém. Em espécie alguma. Se você não concordar com alguma coisa, você vai ficar quietinho na sua. Você não vai ficar querendo destruir a outra pessoa. Você vai ficar quieto na sua. Porque Deus é amor. E só quem está unificado com Ele entende, se preocupa com os outros, se preocupa com o que vai sentir. Às vezes precisa dar uma bronca, mas dá uma bronca com o coração na mão, né? Dá uma bronca não querendo dar, mas tem que dar. Dá a bronca com o coração na mão, mas tem que dar, infelizmente. Infelizmente. É chato, mas tem que dar. Está sendo necessário. Mas não queríamos que fosse não, sabe? Nós não queríamos. Nós, do lado de cá, não queríamos que fosse necessário não, porque também dói no nosso coração. Dói bastante no nosso coração. Mas a humanidade daqui precisa aprender o que é amor. Acabou a barbárie. A barbárie acabou. É guerra atrás de guerra, é assassinato atrás de assassinato, fanatismos, loucuras. Acabou isso. Chega. Já é muito tempo nisso. Todas as informações, todos os ensinamentos que tinham que ser dados já foram dados. Estão sendo repetidos e não muda. Então, o pai maior, o cara, vai equilibrar as coisas.
E, infelizmente, vai doer bastante. Porque foi assim que escolheram. Foi assim que a humanidade daqui escolheu. A humanidade daqui escolheu isso. Tem todos os conhecimentos para que não seja dessa forma. Não colocaram os conhecimentos em prática. Quantos mestres já não desceram aqui? Quantos? Quantos já não desceram? Os mestres descem. São escarnecidos, são caluniados, são difamados, são vítimas de fofoca, fofocaiada. Fofoca. Já leram um livro Além da Sepultura? A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz? A Vida Além da Sepultura. O espírito Atanagildo morreu com 28 anos, desencarnou com 28 anos, um bom espírito, teve uma vida regrada, uma vida totalmente voltada para o Evangelho. Ele tinha um inimigo do passado encarnado na época dele, chamado Anastácio, que ele fez mal há muito tempo atrás, mas a lei do karma, a lei do retorno vem e ele teve que pagar. Anastácio era um espírito imaturo, vingativo, rebelde, orgulhoso, arrogante, ganancioso. Atanagildo entendeu o que estava acontecendo, então ele ajudava de coração Anastácio o tempo todo, e Anastácio só marretada nele, fazendo fofoca dele para os outros, caluniando, difamando o Atanagildo, e o Atanagildo ajudando, porque estava entendendo o que estava acontecendo, sabia que estava queimando um karma com ele. Anastácio caluniava Atanagildo para os outros, fazia fofoca, falava um monte de coisa dele para os outros que ele não fazia, que não tinha feito nada daquilo, mas fazia um monte de fofoca, se fazia de vítima, falava mansinho com as pessoas, olha, o Atanagildo fez isso, o Atanagildo é isso, não era nada daquilo. Aí quem está ouvindo acredita, o cara está falando mansinho, às vezes até chora, finge um choro, a pessoa vai acreditar, um monte de gente acreditava. E Atanagildo disse que passou por vários problemas por causa das calúnias e as fofocas que Anastácio fazia dele. E Atanagildo não tinha feito nada. Sabe o que é isso? Fofoca. Fofoca. Calúnias. É isso que calúnia faz, fofoca faz. Imagine quando ele não desencarna. Ele desencarnou, de repente, assassinado, uma briga. Desencarnou. Foi direto para o umbral. E Atanagildo foi para a colônia Grande Coração. Atanagildo foi para a colônia Grande Coração, com todos os karmas que tinha com Anastácio quitados. Porque ele soube fazer as coisas, ele entendeu o que estava acontecendo. Anastácio não, criança espiritual, não entende o espiritual, só fazia maldade, acha que não vai ter consequências, acha que a lei de ação e reação não existe, que a lei do retorno não existe, e a lei do retorno veio toda em cima dele, porque o mal veio, mas ai de quem veio. Foi para o umbral. E Atanagildo foi para cima, foi para a colônia Grande Coração. Uma colônia linda, belíssima. De pura alegria, felicidade, de verdade. Felizão lá. E aí perguntaram, mas Atanagildo, o Anastácio fez um monte de maldade com você, você vai ter que voltar com ele? Ramatiz disse, não, de jeito nenhum. Atanagildo fez a parte dele. Atanagildo entendeu o que estava acontecendo e não revidou. Não fez mal ao Anastácio. Ou seja, tomou as pancadas quieto, né? Então acabou. Acabou o karma, não encarna mais com o Anastácio. Agora Anastácio, cheio de karmas. Cheio de karmas. Porque ele não fez isso só com Atanagildo. Ele fez isso com muita gente. Ele fez mal a muita gente. Existem espíritos que são maledicentes, fofoqueiros, caluniadores, a vida toda assim, faz isso com muita gente, ou faz isso com uma ou duas pessoas durante muito tempo. Quando desencarnam, sabe qual é a imagem perispirítica que eles ficam, a forma deles? Sabe qual é a forma? Uma cobra. Cobra. Um ser humano fica no formato de uma cobra, que é o que ele é. Traiçoeiro, caluniador, fofoqueiro, é uma cobra. A imagem da cobra é o reflexo do interior dele. Fofoqueiro e caluniador. É a imagem da cobra. E não adianta ser religioso durante a encarnação,
falar mansinho para as pessoas, falar de amor, de união. Olha, é tempo de união, é tempo de fraternidade, mas é uma cobra. Pode enganar as pessoas, mas as leis divinas não enganam. Está falando que é tempo de união, de fraternidade, de amor, mas por detrás está fazendo fofoca dos outros e caluniando os outros. Você acha que a espiritualidade não está vendo? Que Deus não está vendo? Santa ignorância. Está falando mansinho, se escondendo num corpo físico, que é a hora de momento de amor, de fraternidade e de união, mas o espírito é no formato de uma cobra. Desencarnou, vai para o umbral e fica lá como cobra durante séculos. Dependendo do dano que causou com a calúnia e com as fofocas, nossa, fica no umbral durante séculos. Só que não tem nem mais tempo para isso, né? Agora já vai para uma nave e já é deportado direto para o mundo primitivo. Ou pode ir para uma dimensão inferior, que isso existe, que eu vou falar agora. Pode ir para uma dimensão inferior, ligada aqui ao planeta Terra mesmo, vai ficar lá 2 séculos. Mas aqui na Terra vai ter passado 20 minutos. Passou os 20 minutos, a nave pega e leva para encarnar no mundo primitivo. Mas lá naquela dimensão densa, passou 2 séculos. Mas aqui na Terra, só 20 minutinhos. Os caras da nave esperam 20 minutinhos, tá aqui na nave, espera 20 minutinhos só, desencarnou, vai para lá. Os caras aqui da nave esperam 20 minutinhos, passou os 20 minutinhos, vamos pegar a cobra lá. Pega a cobra, prepara o perispírito dela na nave e leva a reencarnação num planeta primitivo. Pronto, é feito. E ainda falam assim, ó, condenado a reencarnar 60 mil anos nesse planeta primitivo aqui. Você está condenado a reencarnar durante 60 mil anos nesse planeta primitivo aqui, porque a calúnia, a fofoca, não foi só em uma encarnação. As maldades vêm sendo feitas em muitas encarnações. Muitas. Então os danos são grandes. O karma é tão grande, o karma é tão alto, que mesmo tendo passado 2 séculos lá nessa dimensão inferior, é pouco. Ainda precisa de 60 mil anos de reencarnações num planeta primitivo por aí pelo universo. Aí vai reclamar de um vídeo desse? Que está sendo julgado? Que está sendo ofendido? Tem ofensa e julgamento nenhum, não. O vídeo é para o seu próprio bem. Para você não ficar 60 mil anos lá. Para parar com essa fofoca e com essa calúnia com os outros. É para o seu próprio bem. Porque eu te amo. Eu, seu pai, te amo. Eu, Senhor, o teu Deus, amo você. Por isso que eu estou usando o meu filho aqui, para você não ficar 60 mil anos lá e mudar enquanto é tempo. Quer ficar 60 mil anos lá? Você acha que eu quero isso para você? Você acha que eu te criei para isso? Para você passar por esse sofrimento? Estou aqui te esclarecendo justamente para você não passar por esse sofrimento. Então vamos refletir. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, o meu amor, a minha graça, que vos basta.